Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast. E sejam muito bem-vindos ao Cúpula Cast, o podcast que leva animes e mangás a sério como eles merecem. Aqui quem fala é o André Gione, o seu host, e hoje, meu Deus do céu, eu já até chorei me preparando pra esse cast, cara. Real, fatos. Ai, caraca. Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Dude e eu estou no hype do hype do hype do hype. Boa noite, Patrick. Boa noite, se o pessoal tá de boa noite Boa ainda noite, também. noite. Se a pessoa tá de dia, bom dia também, tá? Boa tarde. Aqui é o Patrick e vamos falar sobre essa obra aí que eu tô empolgado pra ver a opinião da galera. Boa noite, galera. Aqui é o Pedro. E também vamos ver. A gente conversou um pouco sobre ReZero, né? Eu não sei o que a galera achou no final das contas de ReZero. Vamos descobrir agora. Não queimamos pauta. Não queimamos pauta. Bom dia, Wesley aqui, ou boa tarde, ou boa noite. Eu estou completamente desesperado com essa temporada de ReZero, assim como o Subaru. Tantas coisas entaladas, né, Wesley? A gente querendo falar bastante. Claro. Meu Deus, cara. Meu Deus. Bom, como o pessoal já deixou claro, né? A gente tá aqui pra falar do coitado do Subaru hoje. Pra falar sobre ReZero. Mais especificamente falar sobre a primeira parte da segunda temporada, né? Pra quem não sabe, pra quem tá ouvindo esse cast, enfim, não acha que a temporada já acabou. Não, ela não acabou. Ela é uma temporada split core, né? Que a gente chama. Então, ela vai ter uma próxima parte que vai lançar no ano que vem. Amém. Em 2021. Não sei quando que você tá ouvindo esse cast, mas talvez já até tenha, né? As duas partes. Mas quando a gente tá gravando hoje, né? Só tem a primeira parte dessa segunda temporada. Beleza? Então isso é bom deixar claro isso desde o começo aqui, né? Senão a gente vai parecer um bando de otário falando coisas que já aconteceu e a gurizada, mas isso aí tá errado, mano. Que isso? Ia ser bem frustrante, né? Mas, cara, eu tô... Assim como vocês, eu tô muito curioso pra saber a opinião de vocês, porque essa temporada, assim, né, como o Wesley definiu lá na regra de 3 dele, como é que é? Tudo muito confuso e o Subaru continua burro, como é que é, ué? É por aí, é por aí. Ele parece que o Subaru esqueceu tudo que ele tinha aprendido na primeira temporada, pra depois reaprender, claro. É que ele gosta de apanhar, né, cara? que horror, mano. Tadinho do Subaru, mano, não viaja. O Subaru foi feito pra todo mundo se identificar com ele, cara. Nossa, Só não pode gostar tanto dele assim, será? Será que pode gostar do Subaru? Não sei. Sobre isso que a gente vai conversar hoje também, eu imagino. Ô, André, mas por exemplo assim, ó, a gente tá falando sobre a segunda temporada de ReZero, né? E se o pessoal quiser escutar sobre a primeira temporada de ReZero? O pessoal pode ouvir o nosso outro episódio, né? Que os mesmos incríveis, maravilhosos membros desse episódio que participaram, também participaram do antigo. Lá a gente falou sobre a primeira temporada isolada do anime. A gente evitou muito spoiler, eu diria que a gente nem deu spoiler por lá, eu acho. Nem lembro direito, mas... realmente dá pra ouvir. Se você nunca ouviu falar de ReZero e tá vindo aqui ouvir esse cast por algum motivo, cara, ouve aquele episódio primeiro, depois tu vai assistir anime e depois somente tu vem aqui ouvir esse episódio em específico agora, porque ele certamente vai ter spoilers, né? Ele não faz sentido a gente falar sobre uma segunda temporada e se limitar muito a spoilers, ia ficar um papo muito raso, né? A gente não quer entregar isso pra vocês. Então, que fique claro, terão spoilers aqui, beleza, pessoal? Se não assistiu, pausa, vai assistir e depois volta aqui. Eu acho que é bom a gente começar do começo mesmo, né? E fazendo a mesma brincadeira que a gente sempre faz com a própria regra de 3, que a gente se adequa aqui, né? A gente usa bastante na cúpula. Queria convidar o Wesley pra falar, já que foi ele que fez a regra de 3 lá, como que foram esses 3 primeiros episódios pra ti, Wesley? Começando, claro, todo mundo vai participar, mas pra ti, Wesley, como é que foi esse começo da primeira parte da segunda temporada de ReZero? Primeiro eu tenho que dizer que já parece que foi uma eternidade atrás esses 3 primeiros episódios. Mas foi mesmo, tá? E eu achei, pra começar assim, acho que é um assunto que a gente vai tratar, que surgiu uns personagens assim meio do nada e tudo mais, ele já manda um monte de personagem na cara e ele bota aquilo que a gente gostou, entre aspas, como é que é, o Director's Cut da primeira temporada, já de cara assim, pra tu ver que realmente talvez tenha consequência no que a gente vai assistir, sabe? Uhum. No caso, tu fala da cena da Ram lá, né? Que eles não lembram quem é a Ram, né?
Aham. Não, pode falar, mano. Hoje spoiler é free, mano. Metralhadora aqui, pode Eu dar, achei que eles iam, tipo, cortar essa parada do Director's Cut ali e iam seguir a partir do Director's Cut, sabe? Não iam dar um remember do final, mas eles acabaram dando um remember, né? Que a Rain desaparece e tal. Não, mas acho que precisa, porque se tu não botasse isso, o pessoal que não viu o Director's Cut ia ficar perdidaço, assim, tipo, do nada assim, não explicou nada. Tipo o que fizeram com o Noblesse. Esse é outro cast. Enfim. De graça Spoilers essa. do próximo cast. Ou de algum cast futuro aí. Sim. Ou de um não cast. Logo no primeiro episódio, então, já chama aqueles como é que é? Apóstolo da Gula e o apóstolo do Orgulho? Agora alguém Eu consegue não lembro, lembrar? cara. Aparecem Faz muito dois tempo, apóstolos lá e O da Gula ele começa a fechar o pau. E o da, acho que um é da Gula. É o único que eu sei. Gula e Orgulho, O eu outro não é da Luxúria. Luxúria, acho que é. Não. Acho que é Orgulho, eu acho. Orgulho, talvez. Enfim. Whatever. E então já vem isso e ele depois vai pra mansão e já tem a Frederica e daí já tem o negócio do santuário. Todo mundo desapareceu, foi pro santuário. Eu nem sabia que eles tinham que ir pra um lugar assim. Não, e porque o santuário, né? Ficou meio, tipo, raso o motivo de ir pro santuário, né? Sim, eles meio que disseram, todo mundo foi pro santuário. Tá, porque quando que avisaram isso... eles não podem mais sair agora? Ninguém avisou isso antes, sabe? Pareceu meio supetão. Qual é que Só pro pessoal que tava com dúvida aí, é representação da Vareza. Apóstolo da Vareza. Vareza. Então é isso, eu achei um comecinho assim, eu já achei interessante, mas o primeiro e segundo episódio ainda tava meio... O terceiro já começa a ficar mais interessante, que já mostra a bruxa e tudo mais. Eu achei o começo bem do estilo que eu suspeitei. Eu achei que ele ia puxar um pouco mais pra ação no primeiro, segundo episódio, assim, pra depois ele adentrar nessas paradas mais psicose do Subaru, né? Mas foi um primeiro episódio bem legal. Basicamente, o primeiro episódio foi o trailer da temporada inteira, quase, né? Que toda aquela gentalhada morrendo e tudo mais. Mas, cara, o primeiro episódio eu achei bem legal, cara. Não tem muito a declarar, tipo, a apresentação de personagens novos, o que era óbvio, né? E tudo mais. Então, o que eu acho que, pra quem não assistiu e quem tá vendo aí, o que é interessante desse primeiro episódio, a consequência que teve, ela não pode ser desfeita, porque o checkpoint do Subaru mudou, né? Não pode voltar e arrumar, né? Então, Sim. realmente teve uma consequência, uma causa e uma consequência, né? E não tem como arrumar isso aí. E dá uma dinâmica diferente pra história, né? Até agora, tanto que acabou a temporada, a gente não sabe ainda como que ele vai consertar isso. E eu achei legal esse caminho que ReZero tomou, né? Porque antes, não vou falar que é fácil, né? Mas as coisas aconteciam, o Subaru morria lá e resolvia o que aconteceu. Agora não, agora ele conseguiu resolver, mas isso teve uma consequência que não como arrumar, então... A princípio não, pelo menos, né? Eu tenho que concordar com o Pedro, cara. Eu fiquei com medo de o autor ficar muito no foco do, tipo, ele ficar morrendo, tá ligado? Se repetir o mesmo tipo de coisa da primeira temporada. Ficar, tipo, fazendo ele morrer sem nenhum tipo de consequência sendo acontecida. E, tipo, logo de começo na temporada, tu já toma uma consequência que, tipo, a Aranha, ela tá totalmente apagada da história e ele vai ter que correr atrás dessa volta dela pra história, sabe? Então, tipo, eu achei aquilo ali animal, mano. Pior que ele nem correu atrás, né? Porque tem o que correr atrás, não tem como resolver isso aí, né? Então... ele tá tentando fazer alguma coisa, né? São tantas coisas que ele tem que fazer. Eu só vou dar cal que... Eu não sinto tanto essa pressão porque eu sinto que ele vai achar uma solução e vai resolver, sabe? Não, com certeza. Eu acho que vai também, tá ligado? Eu também acho que vai. Eu quero ver como que vai resolver, né? Se vai ser convincente, se vai ser legal ou não. Mas e tu, Patrick, o que tu achou, cara, desse comecinho aí? Olha, pra ilustrar bem a minha reação, quando eu comecei a assistir o primeiro, segundo, terceiro... O primeiro episódio, principalmente, eu vim bem felizão, né? Caramba, eu vou relembrar o universo de ReZero e tal. Tinha acabado de sair do Director's Cut. Eu tinha acabado de terminar de assistir ele. Tava bem fresco na memória, né? Isso que eu quero dizer. E eu comecei, que felicidade. Tá aqui o Subaru e a Emília. Então, tudo bem, tá tudo bem, correu tudo bem. Aí depois aparece a Rain e o... Eu esqueci o nome do cara, que parece uma menina. A Crush, não é? Não é. O cara que parece uma Não foi a menina. Crush. Eu achei que fosse a Crush. Achei que fosse o cara de gatinho lá. É o Félix. Félix, Opa, sei lá. É Félix, basicamente. Daí do nada aparece os dois com dois apóstolos de uma das duas bruxas ali e acabando com a Crush, tipo, do nada. Eu achei que era só a Rain, porque a Rain que tinha sumido no... Ela perdeu a memória, né? E tipo, do nada apareceu, cara, o que tá acontecendo aqui? Não era um começo feliz? Caramba. Aí eu lembrei que eu tava assistindo ReZero, eu não tava assistindo qualquer outro tipo de anime. Mas foi um negócio
bem legal, assim, revisitar esse universo aí. E, tipo, todas as mudanças, a introdução de mais personagens, mais própria história, né, do universo que ele tá, foi bem interessante pra mim. Então, eu gostei muito de como foi esse start da temporada. Ele não perdeu nem tempo, né? Ele já jogou tudo na cara da gente sem nem pestanejar, cara. Toma aqui, tu, esse personagem, isso aqui foi apagado, isso aqui perdeu a memória. Eu fui bem nessa mesmo, de que o cara, o diretor, né, o ritmo de adaptação ali, o roteirista que optou, né, eles quiseram, sim, balear a gente de informação. Eu até me senti até um pouco overwhelming, sabe? Tipo, muita coisa no começo, muita coisa mesmo. E bem como o Wesley comentou lá no texto dele, parecia que os diálogos às vezes não se completavam, cara. Eu não sei. Parece que o Subaru começava a falar uma coisa e o outro personagem respondia com uma coisa, sei lá, filosófica, nada a ver. O Subaru não entendia, mas o Subaru ficava tipo, ok. E ele ia pra próxima, sabe? Não tinha um nó fechado assim, né? Só era aberta mais e mais perguntas, né? Cada vez mais e mais perguntas. É assim, só fazer um detalhe aqui. Acho que até o 4º episódio isso acontece, mas depois disso melhora bastante todos os diálogos. Tudo parece fazer mais sentido depois disso. Eu não sei o que aconteceu naqueles 3, 4 primeiros episódios que eles estavam viajando nos diálogos. Ou será que a gente só se acostumou? Talvez, não sei. Agora a gente sabia mais coisa. Eu acho que não. Eu acho que eu tinha uma impressão muito que o Subaru não tava escutando o que as pessoas estavam falando, sabe? Pois é, bem nessa. Ele ouvia o negócio e não parece que ele não desenvolvia nada em cima do que ele ouvia. Sim, é verdade. Eu acho que, tipo, a maneira que a narrativa tava sendo apresentada na primeira temporada, a gente tava um pouco mais acostumado com aquele tipo de ritmo um pouco mais devagar, com muita ação, tá ligado? E daí, quando chega nesses 3 primeiros episódios, é muita informação, cara. É muita coisa, mano. Até eu fiquei um overwhelming desgraçado, velho. Eu até tive que rever o episódio 2 e 3 ali pra dar uma recalibrada no bagulho. É bastante coisa, cara. Mas... se tem uma coisa que esse começo serviu, ele foi já pra ditar como seria digamos assim, o tom da temporada, né? Totalmente mais sério que o da primeira. Não sei se eu sou o único que pegou isso, que acha isso. Nossa, mano. 1000 vezes. Mas, assim, ele tem uma vibe, digamos assim, né? Se a primeira temporada tem aquela vibe Isekai, digamos assim, né? Onde, sei lá, às vezes dá um errinho, às vezes dá uma coisa boa e tal, enfim. Até a própria trilha sonora, as cores, dá a impressão que tudo era escuro também nessa temporada, cara. Essa nova, né, com esse começo e tal, então é uma temporada muito mais dark, eu achei, assim. E eu achei bem coerente, né, porque com o passar dos episódios, a gente vai vendo que o buraco não tem fundo, parece. O buraco só vai indo mais e mais embaixo e cada vez o Subaru tá numa situação pior ainda, né, então eu acho que isso aqui é de consenso entre todo mundo aqui, né, não tem... Tanto que a temporada termina e a gente ainda não sabe porra nenhuma como que esse cara vai sair dessa, né, cara, sinceramente, olha, é muita coisa. Então, sobre essa sobrecarga e tal, vocês acham que isso, digamos, né? Ok, houve a sobrecarga, fato, de muita informação, muitos personagens novos, algumas leis novas daquele mundo, né? Que a narrativa de ReZero nunca foi tão expositiva quanto ao mundo e como ele funciona, né? Tipo, por exemplo, aqueles poderes do Reinhardt ou do Julius, tal, os espíritos, essas coisas meio que a gente aprendendo organicamente, né? Inclusive, a gente elogia isso no cast da primeira temporada. Nessa temporada em si, eu senti que eles estavam querendo explicar pra gente um pouco mais algumas coisas, assim. E sempre que eu lembro de narrativa expositiva, coisa do tipo, eu lembro do Pedro, depois que ele, sei lá, destruiu o Demon Slayer. Eu queria saber de ti, Pedro, o que tu achou, cara, sobre essa narrativa um pouco, talvez levemente mais expositiva e mais pesada, assim, né? Se tu achou que realmente ficou mais diferente da primeira temporada. Então, é que aí tem um viés, né? Eu sou super fã de ReZero, então eu peguei ReZero, assisti, eu já não consigo mais ver tantos defeitos. É igual quando o Wesley lançou a regra de 3 dele. Ele falou tanta coisa assim que ele não achou legal, que eu peguei pra ler, eu falei, cara, realmente faz sentido, mas eu não vi nada disso. Eu tô vendo agora que você falou. Quando a gente tá absorto, né, numa história, num filme, num anime, o que é que seja, fica bem difícil a gente ficar olhando os defeitos, né? E eu assisto ReZero completamente alheio, que é outra coisa. Eu assisto porque é um negócio que eu gosto muito, então eu não fico com uma visão muito crítica sobre. Talvez isso errado não é, eu tô achando pro meu entretenimento. E, sinceramente, eu não achei a narrativa expositiva, não. Eu, na verdade, eu nem vi esses defeitos de diálogo que vocês apontaram. Depois vocês falaram, claro que eu vi, né? Mas na hora, vi nada. Eu não tenho muitas críticas a falar. A única coisa que eu não gostei muito é que muita informação. Essa temporada
é diferente da primeira na questão de informação. Não só nos 3 primeiros episódios, mas na temporada inteira. É mais e mais informação, e ele morre e volta à vida, e vem novas informações, ele morre e volta à vida, vem mais novas, e vai nisso. É que se a gente for ver, né? Se a gente for ver, como tu falou, é muita informação de vários lados diferentes. Porque se a gente for ver mesmo, ele tá no mesmo ponto que ele começou a temporada, né? Ele chega ele rola aquele lance lá Não saiu do lugar. Mansão. Ele chega na mansão com a Emília e tal, como o Patrick falou, enquanto em paralelo a isso tá fechando o pau lá com a Rem e os 2 apóstolos, né? Eles voltam e eles já têm que ir pra essa vila, né? Então eles chegam nessa vila, aí, entrando na vila ele já tem aquele encontro com a Equidona, né? Ele vai lá pra aquele mundo lá, da festa do chá lá, que eles chamam. E isso acontece, acho que é no final do episódio 2, eu não lembro agora. Começo do 3. Começo do 3 por ali, né? Uhum. Ele vai lá, a Emília, até que ele desmaia, a Emília desmaia também. Tem aquele lance do cristalzinho, que eles passaram a barreira, aquela coisa toda. E tipo, quando isso acontece pouca coisa, depois eles conversam um pouquinho e eles vão fazer o teste, né? Entra ele e a Emília lá dentro, acho que isso é no episódio 3 já. Sim. E não sai dali, né? E o ponto ficou ali. E até o episódio 12, o ponto ficou ali. Dá pra pular a segunda temporada e ir pra terceira, direto. Calma lá. Não. Mas sei de uma coisa, mano. Eles devem ter economizado muito em cenário, velho. Porque, nossa, não dava pra reutilizar o mesmo cenário umas 200 vezes. Não, mas aí tu tá se avacalhando, já que a produção da parada... Aquela sala lá que eles conversam, cara. Aquela sala que eles conversam. Nossa, mano. Não, a sala, ok, tudo bem, mas pelo menos mas uma coisa que a gente não pode, assim, ofender, digamos assim, em ReZero é a parte de direção e fotografia, né? Que realmente é bem fora do comum, assim, não parece anime, se tu for ver, sabe? Parece realmente... Tanto que eles trouxeram uma abordagem que eu achei muito doida. Cara, eu acho que de todos os episódios da temporada, acho que só em um teve abertura. Só em um teve opening, ou 2. Foi algo do tipo. Pior que eu nem lembro muito da opening, mano. E é ótima, é incrível, é muito boa. Só porque ela teve, tipo, um episódio, eu acho. Por quê? Eles queriam passar tanta coisa nessa temporada, eu achei isso muito massa. Porque foi 3 episódios, né? E 1 minuto e meio eles ganharam por episódio, praticamente. Então deu quase mais um episódio. E tinha muitos episódios que tinham 26 minutos. Teve o episódio 4, tem 28 minutos. Então, tipo, cara, a produção, o estúdio White Fox, cara, eles apostaram aqui, acho que é por causa disso que o filme do Goblin Slayer ficou um lixo, né? Porque eles botaram tudo no ReZero, eu acho. Porque, sinceramente, me impressionou demais, cara. Demais mesmo. Uma coisa que eu notei muito nesse primeiro split, que a história não desenvolveu em si, assim, a gente não, como foi comentado aqui várias vezes, ela não vai pra frente. Mas a gente começa a notar muito mais o desenvolvimento que é o necessário pro Subaru ter pra conseguir progredir, né? Então, a história foca muito mais no personagem principal agora e nas relações que ele tem com os personagens que estão próximos dele. Então, a gente começa a perceber que o Subaru até então não prestava nem um pouco de atenção no que aconteceu ao redor dele. Ele não queria saber do que tava rolando com a Ran, ele sabia mais ou menos a história ali da Ran por causa do negócio dos Onis lá, o azul e a vermelho. Ele sabia um pouquinho da Beako e tal, mas era isso. O Oswaldo, o dono da mansão, ele tem um background fudido ali e a gente nem se pensou, né? Claro, a gente, como telespectador, a audiência fica curioso, tá? O que é esse cara? Por que ele é tão forte e tal? A Beako também, por que ela tá ali? O que ela é realmente, né? E o Subaru nunca parou pra perguntar ou querer se interessar. Pra ele só existe a Emília, basicamente. Então, essa temporada toda serve pra mostrar pra gente que o Subaru precisa olhar tanto pras pessoas que estão mais próximas deles, além da Emília, quanto pra ele mesmo, né? Então, eu achei isso muito interessante, essa decisão de dar uma pausa no ritmo da história no geral. Ele parou as quests principais ali e começou a fazer side quest, porque também faz parte da história, entende? Side quest, essa é boa, mas eu digo que essa temporada inteira é como se fosse uma preparação pra um puzzle. É tipo, ele tá juntando um monte de peça de quebra-cabeça e não tá montando nada ainda. Ele só tá vendo tudo pra... Eu sinto que no final a segunda parte da temporada vai ser ele pegando um pouco mais de informação e finalmente, achando a forma de resolver as coisas, sabe? E provavelmente com sacrifício, porque o Oswald já fala, você não vai conseguir salvar todo mundo. Exatamente. É porque ele faz de tudo pra salvar as pessoas que estão ao redor dele, mas ele também tem que entender que, cara, não dá pra salvar todo mundo, sabe? Então, cara, E ele não pode se colocar fora da equação também, né? Ele tem que se salvar também, que sabe? É o que ele tava fazendo o tempo inteiro, né? Se sacrificando e tal. Até tem depois o episódio lá que mostra um flashback do que acontece quando, ele se mata, acho que logo no episódio 2 pra voltar no tempo, porque a Aren, ele descobre que a Aren
não voltou, né? No caso do apagão, né? E daí ele se mata pra voltar no tempo pra ver se dá tempo de salvar ela. E daí, tipo, lá na frente é mostrado meio que, tipo, uma visão de como é que é a vida quando ele, tipo, volta no tempo, sabe? Tipo, ele deixa a Emília ali e a Emília chorando com ele morto nos braços É como se aquela linha do tempo continuasse, né? Isso é uma parte bem interessante por causa da própria bruxa, né? Porque pra mim, a bruxa Avareza? que é a bruxa do Subaru, ela se tornou a melhor bruxa que existe, assim, porque pra mim, a bruxa em si, ela sente tanta inveja da questão do Subaru não olhar pra si mesmo e olhar só pras outras pessoas, no caso, né? Que ela começou a se apaixonar por ele e ela começou a querer ajudar ele. Então, a questão da bruxa da inveja falar pra ele, você precisa olhar mais pra si mesmo, se incluir na lista das pessoas que você tem que salvar, é a questão de ela estar apaixonada por Subaru e querer com que o Subaru crie amor próprio e pare de só se sacrificar sem nem pestanejar pra salvar alguém que ele queira, assim, entende? Então, de todas as bruxas, isso eu achei muito legal a parte de como a inveja trabalhou esse conceito, assim. São muito interessantes, né? A própria avareza ali, meu Deus. Eu não gostei das Loli. Loli é foda. Eu concordo com vocês. Eu não achei problema a história em si parar, né? Quando eu levantei esse ponto de que a história ficou naquele lugar, né? Ela estagnou. Eu achei ao mesmo tempo muito legal, porque se a gente parar pra pensar, a primeira temporada ela desenvolve a história ao mesmo tempo que desenvolve o Subaru, né? Que ele fala do lance lá, que ele, enfim, que ele quebra o personagem lá, né? Que todo mundo já cansou de falar, que é muito legal, enfim. Daquela parte lá do começo da primeira temporada. Começo não, né? Do meio. 14 ou 19. Isso, por aí. E aí aqui parece que acontece de novo, só que de outra forma, né? Então, porque naquela temporada ele meio que... Ele tinha que entender as pessoas poderiam gostar dele, né? E beleza, ele conseguiu entender isso. Só que ao mesmo tempo, ele não conseguia entender esse sentimento. Ele tava rodeado... Eu vi um vídeo do Mother's Basement antes de gravar isso aqui. E ele falou uma frase que me pegou muito forte. Que ele falou, tipo assim, cara... A pior solidão, né, que ele define o ReZero como uma história, de, tipo, um horror de solidão, tá ligado? Tipo, e o Subaru, ele passa por essa jornada toda e ele não consegue, sei lá, entender que as outras pessoas gostam dele e ele pode gostar delas e, enfim, ele não consegue entender isso. E ele fica, sei lá, como... Eu não lembro agora quem foi que falou agora mais cedo, mas ele entendia as coisas ao redor dele superficialmente, queria ajudar todo mundo e não ligava pra ele mesmo. E parece que essa temporada inteira, de novo, foi só pra desenvolver ele. Do episódio 1 ao 12, não só o começo, sabe? Tipo, o tempo inteiro focado 100% em desenvolver esse lado dele de entender que ele morrer também é ruim pros amigos dele, sabe? Tipo, pro Otto ali que termina a temporada genialmente dando um socão na cara do Subaru, né? Então isso é muito legal, sabe? Isso mostra, de novo, uma temporada inteira, ou boa parte dela, pra desenvolver o protagonista e colocar a gente como espectador entender melhor esse personagem, porque ele é o personagem principal, tudo gira em torno dele, a gente tem que entender ele, sabe? Então isso é muito foda mesmo. Eu achei que eles iam querer trabalhar a Emília nessa temporada, porque na outra eles focaram mais na Ren e tudo mais, fomos surpreendidos e, cara, pior que assim, tu focar tanto no protagonista não é ruim, assim, mas dependendo da maneira que tu vai ser aplicado, só que pro Subaru, essa temporada inteira, fazer ele se tornar, tipo, um personagem tão vivo, sabe? Tipo, eles foram no profundo do profundo. Eu não sei se a gente já pode entrar aqui no episódio 4, que pra mim, na minha opinião, o melhor episódio da temporada, cara, porque aquele episódio fala tanta coisa, velho, e, tipo, se tu fizer um comparativo até com os outros Isekais, mano, é absurdo, tá ligado? Aquele do pai dele? Aquele que ele volta, que na verdade ele tem uma ilusão que ele volta pra terra, né? Vamos dizer bem assim. E ele confronta todos os problemas dele, sabe? Eu tenho uma coisa, eu senti, eu acho que o Dude foi culpado por isso, talvez o Patrick também. O Dude, todo episódio que ele vê, ele fala, caralho, mano, vai ver ReZero, mano, caralho, mano. E eu ficava, tipo, eu ia ver. É verdade. E eu ia ver e eu pensava, porra, episódio bom, mano, mas por que o Dude falou tudo aquilo, cara? Demais, mano. Não, porque essa semana tá mais foda que na semana passada, caralho. O Dude era o hypador do ReZero, mano, caralho, velho. Muito bom. Mano, mas tu, Pedro, o que tu achou, cara? Tu achou já que tá quietinho aí, tá se esgueirando aí, o que tu achou desse lance de a temporada basicamente inteira focar no Subaru meio que de novo, assim? Tu achou que te chateou de alguma forma? Tu queria ver mais além disso? Cara, eu gostei porque deu uma outra
cara pro Subaru, né? Eu acho mais interessante esse tipo de abordagem de personagem, não de história. Porque o anime, eu sou acostumado a assistir muito filme, né? E a narrativa de filme é muito diversificada. Você pega filmes de várias formas, e anime não. Anime, normalmente, a narrativa é basicamente padrão, né? Ainda mais se pegar shounen, assim, é tudo padrãozinho. Isekai. E aí você pega um anime que aborda a história de uma forma diferente, pra quem tá acostumado a ver anime e quer ver alguma coisa nova, é muito bom, cara. Eu gosto demais. Como foi feito, você consegue sentir tudo que o Subaru tá passando. Cara, a minha esposa aqui, ela assistia comigo, ela parou de assistir porque ela falou que não aguentava mais assistir, porque é muito sofrimento. Você assiste um anime pra ficar sofrendo. Nossa, foda, cara. O Subaru ali é... Sim, porque o diretor tudo consegue fazer de uma forma que você consegue sentir o que o Subaru tá passando, né? Uhum. Então, é muito mérito da direção, apesar de que eu achei a direção um pouco inferior à da primeira temporada, né? Da primeira temporada eu achei superior, mas Eu mas concordo. mesmo assim, o padrão tá ótimo. Essa visão focada no Subaru, pra quem tá cansado de ver anime mais do mesmo, cara, é um respiro, né? É muito bom, muito bom. O Isekai dos Isekais, mano. Foi o título, né, incluve, do último cast, eu acho. Eu não lembro, eu não tenho certeza, mas eu acho que Isso é foi. pra ser o Isekais 2, né? Com certeza. Meu Deus do céu. É o segundo Isekai dos Isekais, logo em Deus. segundo lugar. Eu vou dizer que é mais fácil a gente se conectar com o ser humano vendo ele sofrer. Então é por isso que a gente se conecta tanto com o Subaru. Caraca, que profundo, Wesley. É tipo, Caramba. só um sádico Citações. mesmo pra escrever essa história, que o cara é sádico mesmo. Cara, eu li um trecho sabe aquela cena do... Porque assim, né, pra quem... Vamos só relembrar rapidinho quantos problemas foram levantados nessa temporada. Vocês me ajudem, vamos lá, eu vou tentar lembrar. Primeiro, ele tá lá no santuário e ele tem que, beleza, tirar as pessoas lá de dentro sem fazer todo mundo, a alma sair do corpo. Um relance assim, né? Toda essa porra aí. Ele tem que tomar cuidado o Garfield lá, o gato lá, não matar ele. Que gato temperamental, hein, mano? Porque o gato lá é loucão também. Eu não consegui entender a lógica dele muito bem, pra ser bem sincero. É que o Gaio também é um apóstolo da bruxa da inveja. Hã? Sério? Sim. Ele diz no final da temporada. Puta merda, tem que reassistir isso aí depois, mano. Sei lá, enfim. Fica com inveja porque o Subaru tem mais contato com a bruxa do que ele. Entendi. Caramba. Entendi. Porra, não tinha... mosquei. Mas enfim, tinha essa porra aí. Ele não podia morrer pro gato também. Tem a Loli, aquela Lolizinha também, no mesmo esquema, né? Ah, tá, mas ela tá meio em cima do muro, tipo o Garfield, né? A gente não sabe muito bem o que ela quer. O Subaru, ele tá desmaiado lá ele tem que cuidar da Emília também. Porque se a Emília ficar enfrentando o teste, ela vai pirar. E ela vai acabar não conseguindo impedir, pelo que eu entendi, a bruxa de possuir ela. Sei lá, pelo que eu entendi é isso, tá? Eu revi isso no vídeo. Daquela vez que ele saiu sem confortar ela virou a bruxa lá Exato. e tocou o terror, né? Pois é. E aí tem mais isso ainda. Aí tem toda... Enfim, aí beleza. Saindo disso aí, a gente tem todo o lance da mansão. Onde tem a Frederica, que é uma personagem que ele não sabe se é confiável. Uhum. Ele tem que proteger a mansão daquela mulher da Elsa que reapareceu, né? Caçadora de tripas. Aham. Isso, a caçadora. Fiquei muito que surpreso, título, mano, hein? quando ela voltou. Que título. Ah, ela tinha que voltar, né? Alguma hora ela tinha que voltar. Foi né? um dos mistérios da primeira temporada que eles conseguiram voltar, então... Uhum. Pois é. E a gente fala isso no cast, acho, né? Sim. Que ela teria que voltar e tal. Achei bem bacana. Aí ela tenta fugir e tem a outra Loli impedindo ele, né? Loli não, né? Porque é uma criança, é uma realmente. pessoa... É uma criança, né? Não é uma Loli. Mas... Aí é uma criança impedindo ele, a mini Elsa lá. Aí, saindo disso, ainda na mansão, tem o lance da Beako, né? Que ele tem que resolver esse problema dela, que talvez seja um dos maiores ali. Cara, muita coisa, velho. Faltou o Roosevelt. Isso! Faltou o bichinho de estimação do Gula lá, que é os coelhos. Nossa, mano, muita coisa. Nossa, cara, é muita coisa. E eu sinto que alguém, eu não lembro agora de novo quem falou aqui no cast, mas que o Rosvaldo, o Rosvaldo ali, ele passa essa mensagem também, né? Ele fala, cara, a gente descobre, né, mais pro fim da temporada que ele meio que manipulou o lance da mansão, né? Foi ele que mandou a mulher lá pra matar o coisa. Pois é, e ele fez isso pro Subaru ter que entender que ele não pode salvar todo mundo Ele assumiu sempre. o papel dele na história. E o que leva ele a fazer isso, sabe? É um arrombado. Pois é.
Mano, pois é, cara. É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que ele tá, tipo, tentando salvar todo mundo, mas não consegue. E ao mesmo tempo ele tá tentando se entender, né? E aí, nossa, velho. Sim, cara. É overwhelming essa temporada. O genial do ReZero é que cada personagem tem os seus próprios objetivos, tem os seus próprios desejos. E, assim, essa temporada serviu pra mostrar mais do que nunca que isso existe. Que até mesmo as bruxas têm os próprios desejos delas, assim. Então, cara, é muito interessante. Parece que tu tá jogando um jogo com várias rotas e tu tem que conseguir ajudar todo mundo, assim, parece, da versão do Subaru, né? E aproveitando que o Patrick citou as bruxas, cara, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre elas. O que vocês acharam desse núcleo das bruxas e tal? Obviamente a Equidona é a melhor e a opinião de vocês não importa. Mas, de resto, o que vocês acharam, assim? Cara, eu amei, tipo, eu amei. vocês acharam que ficou muito esquisito, pouco apelativo, ter umas três, duas LOL ali no meio? Não sei o que os caras cismam com o LOL. Apelativo. Todas é LOL, pô. Não, todas não. Eu ignorei totalmente, assim, a aparência delas. Eu foquei muito no objetivo e no que elas representam, assim. A deusa da gula, por exemplo, ela gosta tanto de comer que ela fez os demônios lá pra tentar alimentar a humanidade inteira. Puta pau no cu, né, velho? Mas eu entendo a ideia. A ideia era tipo, porra, o alimento pra sempre. Ah, sim, genial. Cria ali os bagulho, pena que ninguém consegue matar aquela porra. A questão foi que ela falou, seria injusto criar um monstro que não pudesse se defender e não pudesse se alimentar. Mas ela me fez muito forte. Ele se reproduz muito rápido e é pra alimentar, mas vocês vão ter que ser mais forte que eles pra, se vocês quiserem se alimentar, tá ligado? É uma percepção distorcida das coisas, assim. Uhum. Elas são meio loucas também, né? Óbvio. Que eu gostei tanto, assim, das bruxas. Eu achei muito maneiro. É uma lei da natureza, no caso dela. Tipo, o mais forte sobrevive. Então eu criei isso aí pra alimentar todo mundo, mas tu vai ter que ser o mais forte. Enfim. E realmente, também outra que a Luxúria é uma garotinha toda... Ai, meu Deus, eu estou... Esquisito, né? Mas eu acho Eu que acho essa esquisito. é a ideia da inversão, eu acho. De, tipo, a Luxúria ser a Será? garotinha super tímida e etc, sabe? Ah, acho que eles não quiseram fazer o estereótipo da gostosa na luxúria. É, exatamente. Daí botada na preguiça. Sempre fazem, né? É. Pois é. Cara, eu confesso pra vocês que essa temporada, ao mesmo tempo que eu tava gostando dela, eu não tava entendendo muita coisa, tá? Eu acho que até o Pedro comentou alguma coisa. Eu não entendi, Eu não tava conseguindo, de verdade, cara, eu não tava conseguindo acompanhar a narrativa, sabe? Eu não tava conseguindo acompanhar detalhes, digamos assim. Eu não tava, não. Eu não tô ainda, pô. Eu vou reassistir, eu já botei na cabeça que eu vou reassistir, cara. A segunda porque... parte tem que assistir, não tem como, cara. Muita informação. Não, eu acho que eu vou reassistir saindo daqui, eu quero reassistir. Eu queria reassistir pro cast, mas eu não consegui. E pra pegar esses detalhes, tipo, vocês levantaram umas informações aqui que eu deixei passar, que são informações, eu diria que até uma delas ali foi essencial pra entender um dos personagens, sabe? Então, e eu deixei passar e, cara, foi muita coisa mesmo. Parece que toda frase era importante, sabe? Quer ver quando ele tava conversando com a Equidona? Tipo, qualquer coisa parecia que tu supiscasse ali, tu ia perder uma frase importante e tu nem ia entender a motivação dela. Porque desde o primeiro segundo que ela aparece, ela chegou a convencer vocês em algum momento que ela queria ser, tipo, boazinha, entre aspas? A primeira vez que tive contato com ela, eu achei que ela seria a grande vilã da temporada, né? Mas ela acabou sendo, tipo, a grande catalisadora da mudança de Subaru pra uma coisa melhor, sabe? Mas em prol dos objetivos dela, Sim, né? Que é legal obviamente, também. sim. Em tudo em prol dos objetivos dela, né? Obviamente. Eu acredito que essas bruxas, nenhuma delas é má ou boa, sabe? Elas têm as suas intenções e estão fazendo o que elas querem, de acordo com os pecados delas, sabe? Tipo, não dá de entender muito bem as motivações delas, porque elas são muito loucas. É basicamente isso que eu digo. São bem... É verdade, elas são bem doidonas. Mesmo assim, elas ainda são bem boas no geral. Elas ajudam bastante o Subaru. E por que será, né? Eu me pergunto essas coisas. Então, eu queria dar um contraponto aí na questão das bruxas, porque eu achei um pouco desnecessário apresentar todas de uma vez. Muita coisa. Muita coisa, cara. Eu não entendi muito o que é cada uma, o que elas querem e tudo mais, porque foram, sei lá, quase 40 episódios, não mostrou nenhuma bruxa. De repente, 5 episódios mostra as 7. Aí ficou muita coisa, muita informação. Eu acho que não havia necessidade de aparecer todas de uma vez. Eu acredito muito que cada uma teve a sua função pro desenvolvimento do Subaru, sabe? Na percepção dele pra algumas Não coisas. sei, mano. Mais ou menos. Não sei, o que a preguiça fez Por ali? exemplo, a bruxa, Só a bruxa da segurou, luxúria tá bom. foi uma das que catalisou pra, tipo, o Subaru começar um pouco a perceber que as pessoas gostam dele. Quando ela se transformou, por exemplo, na Ren ou na Emily e tal. Não, A da beleza, luxúria mas eu é acho a que rosa lá, É né? aquela que É o... a- não tinha que a aparecer tímida. todas, né? A tímida. Hã?
Ah, tímido. É, aquele que tem cabelo rosinha que tá sempre com as mãos se segurando. Ah, ok. Então, rosa, porra. Então, essa aí? É rosa, não é? É rosa, é rosa. Rosa. Então, é rosa. E tem a outra lá que é a... E tem a outra também que é... Não lembro agora o nome dela, que é a da... Que sai dando soco nas coisas, a loira. A Minerva, bruxa da ira. A bruxa Bruxa da da ira ira. que tem poder de cura aqui. Eu não entendi essa parada aí, mas beleza. Então, eu acho que é meio que uma contradição. A paixão dela é tão... A raiva dela é tão grande que ela faz isso por paixão dos outros, assim. É que assim, pelo menos no Subaru, ela ficou com tanta raiva de como ele tava agindo, que era uma maneira pra ela visivelmente errada, que a raiva dela ficou tão grande que ela bateu nele pra ele tentar se acordar, se ligar no que ele tá falando de errado, entende? Isso é tipo um soco de amor, é quando uma mãe tá muito irritada com alguém e quer fazer o filho entrar nos trilhos de novo, entende? Batendo nele. Entendi. É, exato. Tá, mas o que tem a ver com a cura? Eu não entendi. Não, eu acho... No caso, é a questão de querer botar ele de volta no caminho, né? Trazer... Ah, ok. Tá, entendi. E eu sinto que é aquele negócio de contradição que eu falei, né? Que, tipo, ela é da ira, e daí tu imaginaria que ela seria sanguinária ali, que ia matar ele e cortar ele em 2 pedaços quando ficasse com raiva, e ela, na verdade, cura ele. Então, queres dizer então, Wesley, que tu acha que o autor, assim, quando ele apresenta as bruxas, quando ele criou elas, a intenção dele era quebrar um pouco a nossa expectativa, assim. É uma subversão das bruxas. Exatamente, né? Se quiseram dar igual a Gula. A Gula, ela não quer comer, ela quer que todo mundo se alimente bem. Pô, bacana esse ponto de vista, hein? Então, todas as bruxas é um pouco assim, não é aquele estereótipo, né? Eu quero toda a comida pra mim, ou eu sou muito brava e, sei lá, eu sou muito gananciosa. Na verdade, é um pouco diferente, né? A própria da inveja, né? Se a gente for ver, a da inveja, ela tá mais disposta a dar amor do que receber, né? Sim, exatamente. Então... Sim. A do orgulho eu achei muito bacana que, tipo, o poder dela é quebrar o corpo do seu alvo se ele determinar que ele se sente culpado de alguma coisa, tá ligado? Tipo, ele meio que põe à prova o próprio pensamento do cara. Por isso que o Subaru se quebrou. Isso aí eu não peguei, não. Ah, então quer dizer que, tipo, se ele não tiver orgulho próprio, ele quebra? Eu posso falar o que eu me lembro? Eu me lembro que era, tipo, se a pessoa tem más intenções, ele sente dor quando ela quebra ele, porque ele não sentiu dor quando ela arrancou o braço dela. Era algo desse tipo. Eu tô bem confuso. Você mano. vê como Falar todo pra mundo vocês. todo mundo entendeu, hein? Informação. Aí, ó. Vocês tudo falando que pegaram merda nenhuma aí, ó. Cada um tá falando uma coisa. É difícil pegar tudo, cara. Foi muita informação mesmo, eu acho, assim, né? Mas eu não achei ruim, sabe? Eu sinto que foi o começo da temporada de novo, entendeu? É como se fosse aqueles diálogos rápidos, onde a gente não necessariamente tá entendendo tudo que tá acontecendo, mas a gente entende o que tá acontecendo de fato, sabe? A gente não pega os mínimos detalhes, mas a gente tá pegando o geral. E depois, quem sabe, isso vai ser revivido de alguma forma. Talvez numa futura temporada ou até mesmo na próxima parte que vai vir ano que vem, né? Não sei. No próximo Director's Cut, né? Nossa, tá ligado? Os caras lançam no meio tempo Director's Cut da primeira parte da segunda temporada. Vai tomar no cu, né? Porra. Nossa. Aí é foda, velho. Aí é muito tryhard, né? Meu Deus do céu. Saindo um pouco das bruxas loucas, vamos voltar a falar um pouquinho, cara, que eu acho que... sobre o Subaru, né? Se vocês acham que tudo isso... Enfim, voltando, né? Tudo isso tá acontecendo pro Subaru, enfim, criar tipo um amor próprio, entender o amor das outras pessoas, entender que as outras pessoas também querem ajudar ele, aquela coisa toda, né? Ele não ficar se sacrificando por todo mundo e talvez que ele não consiga salvar todo mundo ao mesmo tempo, né? Então é meio que um dilema aí. Mas vocês acham que realmente rolou essa evolução de personagem? Vocês acham que deu pra sentir na pele essa evolução do personagem? Porque senão esses 12 episódios teoricamente não serviram pra muita coisa, né? Eu acho que sim, por causa que se tem um episódio que desenvolveu muito o Subaru pra mim, foi o episódio 4 e o episódio 7 e 8, né? Que o episódio 4 fala sobre o Subaru e o episódio 7 e 8 fala mais sobre as pessoas, tipo, a percepção do Subaru com as outras pessoas, né? Que é sobre a amizade dele com o Otto. Cara, pra mim o episódio 4, como eu tinha comentado antes, é o melhor episódio da temporada, porque ele traz um aspecto que até é um pouco corajoso pros isekais, que é o quê? A gente tá muito acostumado a quando assistir um isekai, é sempre o protagonista tem os problemas dele no Japão, no mundo real, e daí é transportado para um mundo de fantasia onde ele deixa todos os problemas pra trás e vai viver uma aventura, né? Só que eu acho massa que o ReZero, ele subverte tantas coisas como, tipo, as bruxas em si e esse aspecto, porque o que acontece? O autor, ele faz o Subaru
enfrentar esses problemas se ele quiser, tipo, seguir em diante, sabe? Então, aí tu para pra perceber que o Subaru, ele tentava ser o pai dele no mundo real, sabe? Tentando, tipo, sempre superar as expectativas que era pensado das pessoas que estavam em volta do pai dele, sabe? Então, ele meio que, tipo, parava de ser ele mesmo, uma coisa que foi até comentada na primeira temporada, que ele deixou de ser ele mesmo pra tentar conseguir conquistar a confiança das pessoas, sabe? Ele pode ter referências, o pai e a mãe dele, sabe? Mas ele também tem que ter a essência dele, também tem que ser ele mesmo, sabe? Ó, vou dar uma... Aproveitando que o Dude puxou esse engancho, acho que eu não comentei nenhuma vez sobre o episódio 4. Eu não sei se vocês vão compartilhar da minha visão, mas o que eu percebi do episódio 4, na verdade, que essa visão que ele teve dos pais dele, na verdade, é uma visão idealizada, né? Isso. Não é a realidade, não quer dizer que era assim. Ele até comenta depois. Então, o pai dele não necessariamente era daquele jeito, a mãe não necessariamente, e nem a relação entre eles era daquela forma. Na verdade, aquilo era como ele queria que talvez que fosse, que os pais deles vissem. É um episódio bem complexo, eu acho que, sei lá, tem que assistir mais algumas vezes e tentar interpretar melhor. Pelo que eu tinha entendido, ele tava confrontando as memórias dele, sabe? Então, meio que no teste do templo lá, ele é confrontado com as memórias dele pra ele mesmo se resolver com ele mesmo, entendeu? Ele tava confrontando as expectativas que ele tinha sobre ele mesmo ou que ele achava que os outros tinham sobre ele, cara. É isso aí. Talvez, é isso aí. É muito louco isso. Ou que ele achou que os outros tinham, no caso, né? Porque, na verdade, talvez ninguém tinha. E ele achava que tinha. Aproveitando pra dar minha resposta aí em relação a se o Subaru foi realmente desenvolvido, do meu ponto de vista é cedo pra dizer. Exato. Porque teve todo um lance de construção. Mas mostrar que foi construído ainda não foi feito. Vamos ver como é que vai ser a segunda parte da segunda temporada, né? Uhum. Porque só ficou no looping, se ferrando, morrendo e surtando e voltando de novo. E não surtando junto, né? E não mostrou que ele deu aquele passo à frente, né? Deu a entender que ele melhorou, que ele se desenvolveu, mas não tá claro ainda. Ele ainda é frágil. Parece que quando ele finalmente entendeu como é que tudo tá funcionando ao redor dele, que as pessoas realmente gostam dele, ele pode acreditar que as pessoas realmente gostam dele, e acabou, né? Foi o cura ali, foi o episódio 13. Foi quando ele viu que o Patrashi gosta dele, o dragãozinho. Foi quando ele viu que dragãozinho. Quando ele viu que o outro também gostava dele, ele começou a acreditar que eles realmente gostavam dele. Porque até então, o problema do Subaru era não acreditar que as pessoas poderiam realmente gostar dele, por causa do senso de inferioridade dele, sei lá o que é. Mas não deu pra perceber totalmente se ele evoluiu ou não, porque pra mim a gente só vai saber a partir do episódio 14. Com certeza. Eu concordo plenamente e penso também que vocês, assim, não tenho nada contra o episódio 4, muito pelo contrário, mas tenho que dizer que eu acho meio overrated, assim, pelo lado de vocês. Acho que vocês estão dando crédito demais ao episódio. Crédito demais. Não, mas eu concordo, eu não fiquei louco. É porque eu levei muito pro lado, tipo, Wesley, vai cultural, assistir o tá Wesley, ligado? esse episódio foi o melhor da temporada, Wesley. Hot take, eu não achei tão bom. Citando o Dude toda semana quando saiu. Até que chegou uma semana que eu falei, nossa, mano, essa semana o episódio foi muito bosta, André, nem assiste, cara. Aí eu tava deshypando. O né? episódio- Não teve nem o que tu falou isso. Todos eram melhor que o anterior. O episódio que eu mais curti foi o penúltimo. O penúltimo episódio foi doido. A direção... O que acontece no penúltimo que eu não lembro? Cara, sinceramente eu não lembro, mas eu lembro da direção que foi doida. Não, eu lembro que ficou marcada a questão... Meu amigo do céu, não me quica uma bola dessa aqui. Eu dentro. falo pela questão da direção. Teve uma trilha sonora, umas tomadas diferentes, uns Isso, mas não ângulos de lembro. câmera diferentes, sim. Você não se lembra quais eram as cenas, mas tu lembra dos ângulos de câmera, no caso. Eu acho que eu lembro do que o Pedro tá falando. O Pedro tá falando daquela cena, acho que daquela cena famosa da Satela falando eu te amo, e depois, tipo, se ame, que é uma palavra bem Não, próxima acho que do... não foi esse, não. do... Não é essa? Não. Eu acho que é no Não, 12 esse eu acho episódio que aí. não. É da conversa com o Roswald, não é? Eu acho que O penúltimo a episódio, sequência, gente, quando ele começa a voltar no passado e ver o que acontece depois que ele morre com os caras dele, Eu acho que foi esse aí. ele começa a se quebrar, ele começa a ser... Ele foi até acabou foi confrontar o próprio Roswald, e o Roswald deu
a cartada final, que foi ele que contratou as pessoas pra assassinar no castelo e tal, e ele ficou sem saber o que fazer e acaba com o coelho comendo ele de novo, tá ligado? Foi basicamente isso que aconteceu. Cara, é que Re:Zero é assim, não é um anime de episódio, a história tá toda conectada, então às vezes pra gente falar de um episódio específico é meio difícil, cara, não lembro. Não dá. Verdade. Porque Não, mas deixa eu ajudar vocês. O episódio penúltimo é a festa do chá das bruxas, onde ele tá conversando com as bruxas tudo. Não é nada que vocês falaram. Não foi esse, então. Não. Eu acabei de abrir aqui, porra. Não, mas olha, pelo que eu tava olhando aqui, era o 13 que era isso, né? aqui. Eu também abri tudo aqui, bem. é esse mesmo, é esse mesmo. O que eu vou falar é o seguinte, então, eu gosto muito do episódio que ele conversa com o Oswald e ele entrega pela primeira vez o que ele sabe, que ele volta, que ele sabe. Achei esse episódio muito bom, que ele mete a mão na aranha Porra, e no mano. garfo. Mete a mão, passa literalmente mete a mão. Que horror. Daí quando toda aquela cena dele dizendo sobre o Subaru ser a esperança dele e o coelhinho comendo ele e tudo mais, É muito mistério, né, mano? De novo, né? A gente não entende porra nenhuma. Por que o Sword tá fazendo isso, tá ligado? A gente Sim. não consegue entender. Mas isso é legal. E uma coisa que não dá pra entender, não é que não dá pra entender, dá pra ter uma expectativa do que é, mas tem muito mistério envolvido com aquele grimório, tá ligado? Aquele grimório é o centro da resposta de tudo. O gospel, sabe? E tipo... é a Bíblia. Nunca ia adivinhar que gospel é isso aí, cara. Sim, cara. O gospel do Roosevelt é o gospel original, só que tem outros gospels que estão tem outro gospel que tá na biblioteca. Gospels. E daí, tipo, o gospel fala do futuro do Subaru, só que as páginas estão em branco e não sei o que. E eu, caraca, tá acontecendo. Tá, mas e se o Subaru já conhecia essa tela, mano? E ele fez o pacto com ela, olha que doido. Não, mas tudo é possível, mano. Tudo é possível, cara. Cara, Satela já é o nome pensou de um que doideira? satélite, Pra mim é uma questão, vai ter uma questão, eu vou dar um chute aqui fudido. Vai ter uma questão de viagem no tempo, porque pra mim não. a Ah, Satela meu Deus. O a perigo. Emília, depois que o Subaru consegue ajudar a Emília a se tornar a rainha, sei lá, o governante do Oh, meu Deus do negócio, céu. e a Emília fica amaldiçoada. E por isso ela vai atrás tentar ajudar o Subaru a reconhecer que ele precisa se amar, ao invés de só amar ela e ajudar ela com tudo, assim. faz sentido. Nossa. Eu espero que não. É porque a Satela fala. eu espero que não a seja Satela isso. fala que o Subaru salvou ela, então. Eu espero que não seja isso. Será que a Satela, mas na faz verdade, é sentido, do futuro pô. e a Emília Mas do a gente passado? cai na porra do paradoxo, velho, de novo. E agora, hein? mano. Once again. E agora? Se perdemos tudo de novo. Eu concordo nesse quesito porque eu penso que meio que o Subaru se sacrifica pra salvar a Emília e por causa disso ela se torna Satela e lá. Tá, enfim, whatever. Mas daí, Será que Re:Zero termina com o Subaru morrendo, então? Mirai de Nikki. verdade? Mirai Nikki. Não, pera. Mirai Nikki, tu tá Mirai falando? Nikki. Eu lembrei que... Se horror, vocês mano. assistiram Mirai Nikki, vocês sabem o plot. Aham, não, É, tô sim, ligado, sim. mas eu acho muito ousado. Que nojo. Caralho, mano. O Wesley tirou uns 3 pontos do cast levantando esse anime aqui. Caralho. Caralho, caiu o Ibope. Gurizada pausou agora depois de... mano. Maldade. E o André tava falando da festa do chá ali, eu achei até interessante comentar que na festa do chá é, tipo, praticamente mostrado o verdadeiro objetivo da bruxinha da temporada, né? Que, obviamente, a Ikidona queria, na verdade, experimentar as coisas que o Subaru vivia, que no caso eram as mortes e todo aquele sentimento de angústia porque ela não sente nada, sabe? Então ela oferece a ajuda a ele, mas em troca ele tem que sofrer mais, sabe? Como bruxa de ganância, o Subaru é um prato cheio, né? Que ele pode viver Aham. várias coisas, aprender tudo. Exatamente. Não, mas pera aí, mano. Ela não é ganância. Ela é avareza. Avareza, isso. É que a avareza pra mim é ganância, desculpa. Eu não sei, ganância eu não sei mais nem é a mesma- português, velho. É parecida. Eu não sei mais nem português, velho. Eu já me perdi nas bruxas. É tão confuso, zero que não sabe nem português. Travei, velho. Travei. Ai, ai. Bom, então a gente conversou pra caramba, a gente até foi um cast bem diferente, na minha opinião, porque a gente falou bastante sobre spoiler, até teorias, a gente não costuma falar muito sobre Só isso por aqui. falamos groselha, na verdade. Foi um Verdade. cast de groselha. Não chegamos a ponto nenhum, ninguém sabe nada e vamos ter que rever de novo a temporada, tá ligado? Estamos igual, Subaru. Eu acho que também é válido, antes da gente partir pro final mesmo aqui do episódio, a gente dar uma pontuaçãozinha aqui pra parte técnica do anime, né? Que até a gente já conversou ao longo do cast inteiro,
mas eu acho que ela não se perdeu de maneira alguma, né? Talvez, como o Wesley e o Pedro pontuaram, a direção possa ter, digamos, perdido um pouco. Eu não sei, eu realmente não sei se eu tenho a capacidade técnica pra avaliar isso, mas eu achei bem boa também. A própria câmera do ReZero também continuei vendo, tipo, aqueles ângulos que eles fazem que só o ReZero faz, sabe? Tipo, dá um close bem perto da cara do cara e a câmera treme. Se tu permitir, eu queria até ressaltar uma cena que é feita na mansão, que é uma cena que... Não quero. Fala, porra, que eu permiti, caralho. Eu fui educado, cara. Como é que tu é tão deseducado assim? Que deselegante, André. Sempre assim, né, cara? O que tem a cena da mansão? Beleza, André. Vai Sem lá. salário esse mês. Tem aquela cena da mansão que o Subaru tá meio que desacordado e daí tu tá em primeira pessoa com o Subaru e tu começa a escutar as coisas vindo, tipo, de tal lado que tá as coisas e depois de tal lado e tu tá sendo carregado se não me engano, pela montaria ou por aquela menina meio de tigre, sabe? Que tá numa perseguição e numa luta. Não sei se vocês lembram. Que ele é apagado. Que ele é apagado, ele fica meio apagado, assim, tu vê alguma coisa ou outra, mas tu tá mais em áudio do que vídeo. Que ele se arrebenta inteiro. Que ele vai fechando o olho e abrindo, né? Tipo, apagando, recobrando a consciência e voltando. Essa cena e a outra cara, essa aí foi a foda da cena, mano. Aquela cena que essa tela fica, tipo, dizendo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, e, tipo, no ouvido, e quem tava de headset escutou, mano. E, tipo, parecia que tava de longe. E ela falando, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Daí, quando ela dá o último eu te amo, ela dá bem no teu ouvidinho. Quando o cara tá de headphone, o cara fica, tipo, caralho, aqui do lado. A SMR, cara, a SMR, mano. A SMR, mano. Nossa, tela. mano. O Du já tá respondendo, eu te amo também. Nossa, te amo também, vambora. Você fica ereto em no máximo 2 minutos. Deus do céu. Joy, Nossa, muito Joy. Olha, se fosse Eikidona, quem sabe? Eu só queria falar que pela parte da trilha sonora, eu acho que... Assim, é que eu acho a trilha sonora da primeira temporada muito boa, sabe? Tipo, não é que de forma alguma que a da segunda seja ruim, mas é que a da primeira é muito, muito boa. Muito boa mesmo, sabe? E é superior. Mas a da segunda é ótima também. É isso aí. O Wesley evitou, mas o Pedro chegou ali, ó. Que não teve mais aquela... Não, mas não teve um monte de coisa, cara. Pega de episódio... O que o Dude falou que a bruxa fala no ouvidinho lá da gente. Você pegar aquele episódio que o Subaru deita no colo da Emília, que fica... Ele joga aquele monte de coisa pra Emília, mas de forma indireta, porque ele não pode falar. E aí, de repente, fica um silêncio e ela sussurra no ouvido dele. É muito melhor que essa cena que você falou agora. De agora. E tem o mesmo efeito. Muito melhor. Sussurra no ouvidinho. Pedro. Assim, bora dali. Sim. Bora dali. Pedro, vai lavar a louça, Pedro, vai lavar a louça, Pedro. Eu só queria dar uma última ressalta na questão, tipo, de produção. Eu queria dar os parabéns pro estúdio White Fox, que eles tiveram a decente ideia de pausar a temporada, né, nesse ano conturbado e não fazer de casa, porque fazer de casa ia dar o merdedê, com certeza. E, cara, eu não sei vocês, mas eu gostei dessa quebra do episódio 13 parar dar uma folga. Porque tu pensa nós fazer um cast de 26 episódios de reserva, mano. Meu amigo, aí sim, se foi nó com 13, imagina com 26. Cara, realmente, e só uma coisa, tá, Dude? Até só corrigindo uma coisa, talvez tu não saiba, mas a produção do anime dessa temporada foi de casa desde o episódio 5. Sério? 5 ou 6. Desde o episódio 5? Foi de casa. Eu não sei como que um diretor dirige isso, mano, sinceramente. logo todo mundo Cara, Discord e vai. Talvez Pelo seja Zoom, por pô. isso. Storyboard. Talvez também, seja velho. por isso. Tá, esse computador, mano. Tá, mano, eu sei que existe computador no Japão, porra. Eu tô dizendo que não deve ser a mesma vibe, mano. Eu Sei lá, não falei deve que ser. de ter computador em casa. Eu falei de ter uma máquina decente pra trabalhar em casa, tá ligado? Porque não é todo mundo que tem. Não, mas para... Tá, enfim. O que eu ia dizer é que ele deve ter setado muito bem os storyboards e tudo mais e enviado exatamente os planos que ele queria já. Então fica mais fácil Mas de... provavelmente é difícil, cara. Eu acho que é mais difícil. Muito complicado. não. Sabe, É mais difícil, sem dúvida, mas eu quero dizer que é provavelmente assim que ele fez. E talvez seja por isso que teve uma pequena caída na qualidade técnica, embora ainda esteja muito boa, sabe? assim, no ano de 2020, eu não me atrevo a avaliar a questão técnica dos animes, assim. Eu posso até comentar se tá um negócio bonito, porque chama muita atenção se tu conseguir fazer uma coisa bonita no momento que a gente tá vivendo agora, mas criticar um anime grande por não ter conseguido manter a qualidade, como foi Haikyuu, eu não consigo comentar, não consigo dizer que foi culpa deles, assim. Pelo resultado, fizeram uma coisa que é impressionante.
conseguiria pensar e fazer melhor na situação atual. Eu Pra mim, concordo. ReZero, ele tem uma produção muito fora da... Eu não sei o que é diferente, parece que eu tô vendo uma série, tá ligado? Como o Pedro falou, é uma narrativa que a gente não acompanha em anime, cara. E narrativa, lembrando que narrativa, gente, não é só o texto. Eu tô explicando pra vocês e pros ouvintes também. Como a Narrativa história não é só contada, o né? texto. Narrativa é tudo que o diretor usa pra contar a história. Tudo. Pode ser um ângulo de câmera, ou até o... Cara, até o character design pode ser considerado narrativa, porque aquele design de personagem fala alguma coisa sobre aquele personagem. Então, tudo faz parte da narrativa, sabe? E em ReZero, principalmente a narrativa de câmera e trilha sonora, né, que é usada pra... Enfim, cara, sinceramente, ela impressiona demais, cara. Ela impressiona demais. Eu reassisti ReZero esse ano e me impressionou de verdade, assim, principalmente depois que o Pedro falou, né? Que ele comentou sobre esse ponto da direção e eu vi com mais, digamos, pegando esses detalhes, eu achei muito, muito foda mesmo. Pra mim manteve na segunda temporada, então por isso que eu não entendo essa crítica à direção aí. Talvez no roteiro, eu achei um pouco apressado os diálogos e tal, mas a direção eu realmente não consegui, assim. Se dá pra dizer que é culpa do cara porque passou o roteiro apressado, ok, pode ser. Mas, enfim, eu jogaria muito mais no roteiro, assim, as informações, a superlotação, o lance do ser overwhelming, assim, sabe? Eu falei da direção, mas eu quero dizer que, tipo, a primeira temporada é um 10 e a segunda temporada é um 9.5. Entende? Tipo, algo desse tipo. Entendi. Tipo, é porque é muito difícil de comparar com a direção da primeira temporada pra mim, porque foi muito, muito, muito acima da média. E essa continua muito acima da média, sabe? Eu acho que, na minha opinião, acho que a direção, ela tem um toque a mais, eu acho, né, opinião minha, que é por causa da liberdade que o diretor tem, porque não tem, tipo, mangá pra ser seguido. É basicamente a mente do diretor em cima do que ele tá lendo na light novel, sabe? Eu acho que isso ajuda pacas na hora que ele vai produzir, porque ele tem a liberdade, se eu quiser Se botar... ele for um bom diretor, sim. se for um bom diretor, né, obviamente, né? Não vamos também endeusar o bagulho. Senão vira Sword Art Online, né? Realmente. Carpas. Eu só quero adicionar um detalhe que daí não é um problema do anime, mas é um detalhe da light novel que eu não posso deixar de comentar, que é design de personagem, loli, empregada e etc. Sempre vai ter isso, e acho que esse é um ponto fraco no meu ponto de vista. Mas pelo menos não é puxado por harenzão, tá ligado? Aquele lance do estereótipo que tu conversou no episódio que a gente gravou no outro. Né? A gula... Isso aí já aceitei, já. Nem ligo, mas... sim, mas eu tenho que pontuar. Eu tenho que pontuar. Eu até aceito o ReZero fazer isso porque ele não puxa tanto pra um lado do tipo, todas as garotas querem ficar com ele, casar com ele, beijar ele, tipo, namorar ele, sabe? Comparado com os outros, cara. Eu acho que ReZero é o único Isekai que trabalha a amizade entre dois caras, velho. Eu acho que é o único, tá ligado? Que trabalha a dois broderagem. caras? Quem que é dois caras? O Otto, mano. O amigo dele. Eu até tinha... Não, mano. Pelo amor de Deus. Com certeza. Não, tá forçando, dude. Tá forçando. Não, cara, pior que não, velho. Pior que não, velho. Eu tô falando a real. Porra, mano. Sword Art Online, mano. Que amizade? O Kirito e o Eujo... não são. O Kirito e o Eujo Lids não são. Sou brother. Sim. Realmente. São bem mais brother do que o Otto, velho. O Otto é... Agora bem mais que começou. brother que o Otto, realmente. Não, o Otto agora que vai ser brother. Caralho, tacaram pedra em sal agora há pouco, já estão passando pano de novo, meu amigo. Eu não, mano. Eu jogo a água e limpo, né, mano? Bom, acho que por fim, realmente, o meu parecer aqui, eu quero saber o de vocês também, mas o meu parecer é que essa temporada, ela só engrandeceu o ReZero pro que ele é pra mim, sabe? Tipo, ela teve uma temática não, né? Um tom bem mais pesado, né? Foi bem mais, como a própria Ellen, né? Como o Pedro falou, parou de ver, porque, porra, é só lenhada atrás de lenhada aqui, né? Não dá pra aguentar essa porra, esse Subaru tá muito na merda. Então, tipo, realmente coloca a gente no lugar do Subaru, a gente consegue se ver lá, no sentido de sentir na pele o que ele tá sentindo, e a produção técnica tem muito êxito pra fazer a gente sentir isso. Eles, sinceramente, a parte trilha sonora, as próprias expressões dos personagens, né? Quando o Subaru tá em desespero e tal, fica bem claro na cara dele e a gente percebe isso. Não precisa, às vezes, ter um personagem ali do lado falando, o Subaru tá triste, mano, tá ligado? Tipo, não precisa, tu percebe, sabe? Então isso é bem legal mesmo. E, cara, pra mim, beleza, vou usar o número do Wesley ali, né? Se fosse pra dar o número 9.5 de 10, assim, realmente uma continuação à altura do que foi ReZero a primeira temporada, e eu tô muito ansioso pra continuação. E vocês, pessoal? Olha, na minha opinião, o ReZero não dou nota, eu dou palmas. Eu dou palmas porque, cara, sinceramente, pra 3 episódios tá muito excepcional. Eu achava que não tinha como fazer uma temporada à altura da primeira,
Porque eu achei que ele já teria usado todos os aspectos narrativos possíveis pra fazer uma história foda, como foi a primeira temporada. Só que eu fui surpreendido. E, cara, ano de Covid, cara, um ano difícil pra todos os estúdios, basicamente, né? A quantidade de animes diminuiu, alguns estúdios tiveram que terceirizar serviço porque não tinha como dar conta de tudo. E o André mesmo falando que eu não sabia, que a partir do episódio 5 é tudo de casa, mano. Nossa, mano. 5 ou 6, por aí, 5 ou 6. Imagina, cara. Tu imagina a trabalheira que não foi pra manter até o 13 ali, velho. Nossa. A dublagem, cara. Nossa, a todo mundo dublando cara. de casa. Imagina. Foda, né? Uhum. Na minha opinião, eu vou além do Dude, eu não dou palmas, eu dou Tocantins, mano. Pois é. Ué, não sabia que o Hugo tava participando, pô. Caraca. Caramba, velho. Baixou o Hugo. Baixou o Hugo aí, pô. Não, Convidaram um primo do André pra gravar de novo? Mas é difícil, às vezes, você ver uma continuação tão boa quanto um primeiro filme, uma primeira temporada, e ReZero Com certeza. conseguiu manter o nível, mesmo mudando o tom, né, mudando um pouco o sentido da história, conseguiu manter engajado, e eu tô bem animado pra ver a segunda parte da segunda temporada. Olha, eu tava com expectativas altíssimas pra essa temporada. Eu acreditava que eles iam fazer um negócio topzera. E realmente ficou muito bom. Expectativas alcançadas, isso é bem raro, porque normalmente quando tu tem expectativas é só pra se frustrar. Mas realmente eu sinto que esse aqui é um grande crescendo pra... Vamos dizer que agora que vai realmente, nessa segunda parte, que vai realmente resolver as coisas e o negócio vai ficar louco, eu acho. Não, só pra fazer um adendo aí, não dando spoiler, mas eu tava lendo sobre a Light Novel. Na verdade, a segunda parte ainda é um arco ainda, faz parte do mesmo arco. E depois já tem um arco fechado na frente e tem mais um arco que tá sendo desenvolvido. Então tem muita história ainda pela frente pra ser contada. Então a gente vai ter muito ReZero aí pelos próximos Vai ter muito anos. desenvolvimento de personagem do Subaru ainda, será? Eu espero que não demore só 4 anos esperado, pra vir a né? próxima temporada. Vai ter mais Vou muitos ficar bem 3 triste, anos velho. entre as temporadas, né? Caralho, vai ser bem triste. Mas e tu, Patrick, o que tu achou, cara? Parecer final aí. Cara, eu gostei muito de como tudo foi apresentado. Inclusive, eu adorei a parte de explorar os personagens que estão ao redor deles. O Gage, o próprio Lorde lá. A própria Beako, pra mim, é um personagem muito boa, que eu fiquei muito triste com o que aconteceu. Muito boa. Lolicon? Cala a boca, Wesley. Parei. Tá maluco, feio. O Wesley é muito estereotipador, né, cara? Tá louco. Tô brincando, relaxa, calma. Eu me senti ofendido. O Patrick é baixinho também, mano, não tem problema. Eu gostei. Pode se fuder. Eu gostei. Que horror, mano. Eu te aceito Não, de qualquer não. jeito, Patrick, relaxa. Tá, continuando. Coitado, mano. Eu gostei Tá, muito de continua, como desculpa. isso tudo foi explorado, inclusive dos próprios apóstolos e bestas, assim. Eu gosto muito do bestiário, né? Nos jogos eu gosto de ficar explorando os bestiários. E quando eles apresentaram os monstros e como funcionava, eu gostei. Caraca, tem uma história por trás disso. A bruxa fez isso por causa desse motivo e tal. Cara, fechou certinho na minha cabeça, assim. Até os antigos, a baleia, etc. E, cara, terminaram num cliffhanger. Como terminou esse, pra mim foi a melhor forma de acabar, assim. Porque eu tô muito ansioso e quando surgir o 14 eu vou estar lá, com certeza, no dia de lançamento assistindo. Ou vai rushar tudo de novo, né, Patrick? Tá de esse lançamento, depois que eu ruxo. Você vê o episódio 1 só e depois ruxa no dia do cast. Mano. Bom, mas era isso aí, pessoal. Pra quem ficou até aqui, muito obrigado por ouvir. Não deixa de deixar... Nossa, eu sempre falo isso. Não deixa de deixar. Não Conversa deixa com de a gente, deixar. não deixa de deixar. Deixem um feedback pra você. Meu Deus. Deixem os seus feedbacks pra gente. Lá, pode ser lá no site, na seção de comentários, ou então pode enviar um e-mail lá pro podcast @cupulatrovão.com.br. Então a gente tá sempre querendo conversar com vocês, ouvir a opinião de vocês sobre os animes ou sobre os temas que a gente tá conversando aqui. Então se você quiser falar com a gente sobre ReZero, expor uma opinião e tal... Se não manda spoiler, por favor, né? Você vai ser um pouco pau no cu se você fizer isso pra gente, porque ninguém quer ler a Light Novel, mas então não faça isso. Mas você pode conversar com a gente vai adorar poder conversar com vocês, então pode chamar a gente por lá. Não deixem de seguir a Cúpula também, né? Nas redes sociais, vocês encontram a gente no Twitter, no Instagram e no Facebook. Todos eles @Cúpula Trovão, só no Facebook que é @a Cúpula Trovão. Segue lá a gente. E pra fechar, eu acho que a gente podia deixar aqui também as nossas redes sociais, pra caso alguém queira conversar com alguém, né, que aqui está presente. Então segue lá, vai lá, Dude, onde é que o pessoal pode te encontrar? O pessoal pode me encontrar em Santa Catarina, mas na internet você pode me encontrar no Twitter, @LucasDude, com 2 Is no Dude. Chamaram o Hugo e o Diego hoje. Nossa, Se você querer conversar comigo no Twitter, tá lá, é @PatrickFN com 2 Is. É só chamar. Tá, e eu tô no Facebook, normalmente mais ativo.
Pedro Bernardes. É facinho de me achar, tô no grupo, tô na página, tô sempre comentando. E Mas no o Pedro Twitter... começou a ficar ativo lá no Twitter, aí tô vendo, tá fazendo uma interação mais ou lá. menos. Mas eu ainda preciso criar esse hábito aí de twittar. Na verdade, tô sempre no Twitter, mas só observando. Agora, Só é o ativamente, eu tô pouco. Mas meu nome lá no Twitter é @Pedro Bernardes. O Pedro do primeiro P é um 3 no lugar do E. Então é P3Bernardes. Aí você Porque me acha ninguém lá. sabe, mas é Porque isso aí. já tinha um Pedro Bernardes. Eu só consigo me achar no Instagram e no Face, Wesley D'Agostin. E eu tenho que pedir desculpas pro Patrick. Eu sei que fui muito pesado o que eu falei. Peço desculpas encarecidamente. Eu aceito as desculpas, mas eu quero também escrito no Eu já falei que eu Instagram. aceito o Patrick, mas não tem Mas problema. relembrando que aceitamos o Patrick de qualquer maneira, Patrick. Você é muito bem-vindo aqui, nos nossos corações. Esse podcast foi uma produção da Cúpula do Trovão. Acesse agora cúpulatrovão.com.br.